Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Marcelo Puertas, que é diretor regional da Enel. Obrigada, diretor, obrigada demais por conversar com a gente. A gente está ainda aqui dentro do furacão, né, e que tem duplo sentido, furacão de resolver um negócio e furacão até no sentido de... Claro que não foi um furacão, mas foi ali um ciclone extratropical que, de fato, causou muito problema para a cidade de São Paulo. Eu posso começar atualizando, por favor, que a gente tem ainda 1,5 milhão de endereços na região SP, região metropolitana, ainda sem energia. Vocês continuam trabalhando com esse número? Bem-vindo. Obrigado, né? Eu agradeço a oportunidade de falar, né, sobre o nosso trabalho. Esse número agora ele está em 1.400.000 clientes desligados e a gente continua trabalhando, né, para reduzir esse número. Esse número ele chegou, né, em 2.200.000 clientes e a gente reduziu, né, no trabalho que a gente fez durante toda a madrugada em 35%, né? Já estão com energia e a gente continua esse trabalho de restabelecimento. Temos então, a gente já vai atualizar, porque a gente está trabalhando ali 1,5 milhão, que era o mais recente, então agora temos uma atualização de 1,4, 1.400.000 imóveis. Quando, a pergunta é de R$1 milhão, mas que as pessoas que estão ali perdendo comida na geladeira, remédio estragando na geladeira, precisam saber quando isso vai ser resolvido. Olha, né, para explicar isso, né, é importante a gente dizer que a gente viveu ontem algo, né, completamente atípico de uma tempestade comum, daqueles efeitos climáticos que a gente vinha observando e que também são bastante agressivos e bastante graves. Para a gente ter uma ideia, né, nós tivemos ventos de 97 km por hora que começaram, né, no início da madrugada da quarta-feira e perduraram até às 7, 8 horas da noite de ontem. E não que esses ventos cessaram, esses ventos diminuíram, né? A gente, em contato com a Climatempo, que nós temos, né, uma parceria, a gente, enfim, acompanha com eles toda essa, né, o efeito climático na cidade, e esse vento perdurou por todos esses dias, por todo o dia, né, causando aí diversos problemas. Nós tivemos árvores, né, diversas árvores que caíram e causaram uma destruição de rede, né? Imagina que quando cai uma árvore, ela derruba poste, ela derruba a rede, ela derruba o transformador. E a gente tem que reconstruir a rede. Não se trata de uma emenda de cabo ou uma atividade simples. É uma atividade extremamente complexa, né? Nós temos, né, toda uma logística de atendimento na cidade, mas imagina que eu tenho que voltar para a base operacional, pegar todos esses equipamentos. Um poste, para vocês terem uma ideia, ele pesa 1.500 quilos, então eu preciso de um guindaste para pegar esse poste. Enfim, né, montar todos esses equipamentos e levar, né, no local onde aconteceu essa destruição e recomeçar toda essa construção. Então, nós estamos trabalhando, né, desde ontem, nós estávamos preparados para esse efeito, né? A gente sabia que esse evento ia acontecer e a gente está, né, trabalhou com 1.600 equipes ontem e a gente repete esse número para hoje para fazer todo o restabelecimento. Oliveira também está aqui com a gente. Clarissa, por favor. Muito bom dia, Marcelo. Obrigada por participar aqui do Live CNN conosco. Sempre importante a gente trazer essa explicação para a nossa audiência, ainda mais considerando o transtorno que está acontecendo com a população aqui da capital paulista. Eu gostaria de uma posição do senhor a respeito de alegações de que a estrutura emergencial da Enel não teria sido acionada corretamente para fazer frente a esse problema. A gente entende que há uma ventania, que há um evento climático atípico e que a Enel não tem como controlar a queda de uma árvore. Mas a Enel tem sim como controlar o fluxo de atendimento emergencial, o envio da sua estrutura de viaturas para atenderem, prestarem ali a assistência necessária para restabelecer esse funcionamento o quanto antes. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo está alegando que parte da frota de vocês ficou parada. Eu gostaria da posição do senhor a respeito dessas alegações e, em casos como esses, como que a empresa está se organizando para ter uma estrutura de apoio adequada, porque não tem sido adequada.
Bom, essa é uma excelente pergunta, né? A gente teve o efeito climático lá, vocês vão se recordar, em novembro de 23, e aquilo foi um grande aprendizado para nós, né? Naquela ocasião, nós tivemos também Na ventos sexta-feira. dessa magnitude, né? Porém, o efeito foi diferente lá, né? Lá a gente teve uma tarde que ficou tudo escuro, caiu aquela bomba d'água durante 3, 4 horas e causou toda a destruição, né? Desta vez a gente teve um vento que perdurou por todo o dia. Então foi como se aquele vento, aquele ciclone extratropical entrou na cidade e perdurou por diversas horas, né? Na madrugada de quarta, chegando até às 7, 8 horas da noite. O que nós aprendemos e fizemos de 2023 para agora, né? Para vocês terem uma ideia, nós contratamos 1.200 eletricistas, né? A mais do que nós tínhamos lá em 23. Estamos em fase de contratação de mais 400 eletricistas, né, que estão em fase de contratação, treinamento, etc. Nós fizemos um programa de poda de árvores, né, onde a gente podou só no ano passado 600 mil árvores e esse ano a gente vai chegar em torno de 700 mil. A gente fez todo um investimento em telecontrole, né, que são equipamentos que confinam o defeito, né? São equipamentos que reconfiguram a rede, confinando o defeito, deixando somente aquelas pessoas que foram afetadas, né, por essa destruição desligada, né? Isso faz parte de todo o nosso pacote de automação. Fizemos todo um plano de manutenção. A gente usa o período, né, que nós chamamos seco, né, que é o período antes do verão, né, para fazer todo o nosso plano de manutenção, né? E nós temos esse plano verão. Agora a gente entra com todo o plano verão. E temos também, né, toda a parte de motoeletricistas. A gente entrou com motoeletricistas que, imagina que a cidade, né, fica um caos, ela para, e eu consigo, através dos motoeletricistas, chegar e fazer um diagnóstico e até fazer alguns atendimentos. Eles conseguem fazer 70% da atividade que um caminhão faz. Né? Esses investimentos são da ordem, né, se a gente transformar isso em dinheiro, são da ordem de 10,4 bilhões de reais que a gente investiu de 2025 a 27, né, que a gente tem programado para fazer todo esse investimento. Em relação, né, à prefeitura, nós temos o gabinete de crise, né, onde ele é instituído, que ele é no Palácio do Governo, onde a gente tem representantes da Prefeitura, a gente tem representantes da Enel, a gente tem representantes dos bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil, onde a gente senta um do lado do outro, né? Então a gente tem uma comunicação muito próxima com essas pessoas, né? Com esses agentes da cidade, e a gente faz todo um trabalho em conjunto. Marcelo, uma dúvida genuína. Alguém que numa geladeira, ou a geladeira perdeu toda a comida, ou é alguém que tem que tratar, acompanhar diabetes e guarda a insulina na geladeira. E tem que ter uma temperatura adequada e perdeu-se, acabou, por causa da queda de energia. Procura quem na Enel? E eu estou te perguntando isso, claro que a gente estava dizendo aqui da cidade de São Paulo, mas é uma pergunta que pode servir para o Brasil inteiro, para as pessoas entenderem até para onde é que elas correm quando tem um problema desse tamanho. Procura quem na Enel para resolver isso? Olha, nós temos cadastrados, né, o que nós chamamos de sobrevida, né? Então, os casos de sobrevida, pessoas que dependem de aparelhos, né, a gente tem essas pessoas fazem um cadastro na Enel e quando, né, de uma ocorrência nessa localidade, a gente tem um atendimento prioritário, até inclusive levando geradores, etc., para essas pessoas. Temos também, né, nos nossos canais de atendimento, o PID, né, que é o pedido de indenização. Se a pessoa for lá, né, nos nossos canais, ela pode entrar, preencher um protocolo, enfim, e a gente vai fazer o ressarcimento desse prejuízo. Eu só queria voltar um ponto atrás, porque você comentou dos veículos, que as pessoas olham os veículos estão parados, etc. e tal. Eu queria esclarecer, isso é importante que a gente esclareça, que nós temos 3 grandes blocos de entrada de equipes.
Nós temos equipes que entram às 6 da tarde, às 6 da manhã, nós temos equipes que entram às 15 horas e nós temos equipes que entram às 22 horas. Então, o que acontece, né? Vamos pensar na equipe da manhã, que entrou às 6 horas da manhã, faria um turno de 9 horas, sairia às 14, mas nesses dias de caos, nessas contingências, a gente consegue esticar essas pessoas, a gente consegue estender o horário dessas pessoas por mais 4 horas, né? Então eu consigo trabalhar com ela até, né, ela sairia às 14, vai até às 16, até às 17 horas eu consigo segurar, né, essas pessoas trabalhando, porque elas precisam voltar, elas precisam descansar. Então imagina que essas pessoas, né, esses profissionais que sairiam normalmente às 14 horas e vão sair lá às 16, se aquele grupo que entrou às 14 tivesse que ficar esperando os caminhões voltarem para sair para o campo. Então, eu tenho que ter veículo preparado para as equipes das 14 horas. As pessoas que entram às 14 horas terem veículos para sair. Isso faz parte desse investimento todo que eu comentei com vocês. E acontece algo muito importante, que é a sobreposição de equipes. Então, imagina que às 14 horas eu tenho o grupo da manhã trabalhando em campo e o grupo da equipe, né, das 14 horas entrando. Então, isso sobrepõe, eu tenho ainda uma musculatura operacional ainda maior, né? Então, é a rotatividade das equipes que entram, né? Eu não posso ter não posso ir para campo e trocar o caminhão lá na rua, né? O caminhão tem que estar preparado e equipado para que essas pessoas saiam. E também, né, todo o material que eu utilizo lá no campo que eu comentei para vocês, eu tenho que repor. Imagina que se eu tivesse que estar com esses caminhões reabastecendo esperando para reabastecer esses caminhões para sair para campo. A gente teria um período ainda maior, né, na operação. Então, isso é toda uma logística que se faz para fazer o atendimento da melhor maneira. Marcelo Puertas, diretor regional da Enel aqui em São Paulo, obrigada pela entrevista. E a nossa palavra aqui é a palavra dessas centenas de milhares de pessoas que ficam meio que sem, ou ficam na linha de espera, ou não conseguem uma resposta, ou não sabem que hora vai voltar a energia para simplesmente conseguir tomar um banho, né? E fazer outras coisas, tipo idosos que moram no 10º andar e têm que subir de escada. Então, são muitos problemas neste momento na cidade de São Paulo. A gente agradece aqui ao representante da Enel. Muito obrigada, Marcelo. Eu agradeço, e o que eu posso dizer para vocês é que a gente não vai descansar até ligar o último cliente. Nós vamos trabalhar incansavelmente para trazer e levar energia para toda a população.